E a última pergunta, votar no Lula ou sentar no colo da Erika Hilton? Porra! Sem pensar duas vezes, cara. Se botar no Lula, botar na Lula. Isso aí é tipo... Não, meu amigo, isso aí eu não vou nem demorar pra responder, não. É votar no Lula, sou 13. Lula... Neste vídeo, Nicolas Ferreira desmonta o discurso da militância LGBT e expõe a farsa do politicamente correto e mostra como a esquerda usa minorias como massa de manobra. Prepare-se para ouvir verdades que muitos têm medo de dizer. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada. Então, se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. Então, quando se fala a respeito de sexualidade, todo mundo já fica com medo, né? Porque hoje você tem uma militância LGBT que, basicamente, se você não concorda com eles, você se torna um criminoso. Exatamente. Tá? Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Gente, nós não estamos aqui combatendo sexualidade de ninguém, porque você pode ser o que você quiser e eu não me importo real. Agora, é muito diferente da militância LGBT que vai impor várias coisas. Sentimentos, vai impor a visão de mundo deles. Gênero, tudo. Criança. E se você falar não pra isso, você se torna um criminoso. É como se eu falasse assim, eu sou cristão. Se você não acredita em Deus, que Jesus é o Salvador, você é um cristãofóbico. Que isso? Isso soa democrático? Não soa. Nem um pouco democrático. Então eu sempre coloco isso porque as pessoas, enfim, por conta de mídia, por conta de influenciadores, enfim, de esquerda, que gerou um medo tão grande nas pessoas de falar sobre isso, você pode xingar qualquer pessoa, né? E falar dar opinião, na verdade, sobre qualquer pessoa. Sobre padre, pastor, padre não sei o quê, pedofilia, pastor ladrão, cristão é isso, fulano é aquilo, polícia é isso, é aquilo. Mas quando você vai falar da militância LGBT, você não pode. A direita é homofóbica? A direita... Porque é uma coisa que fica nessa coisa assim, a esquerda gosta de preto, a esquerda gosta de gay, a esquerda gosta de mulher, e a direita não. A direita é homofóbica, a direita é racista, a direita é fascista, a direita é transfóbica, a direita é tudo. É tudo. Vamos lá, o que quer dizer homofobia? Quer dizer aversão, repulsa... a uma pessoa que é homossexual, trans, enfim. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui pra gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. O que eles falam que é homofobia? Você discordar deles. Exatamente. Então, se for homofobia no sentido de discordar deles, pode dizer que é homofóbico. Agora, se for homofobia no sentido de aversão, de medo, repulso a homossexuais, claro que não. Assim, o próprio Bolsonaro, né, que, enfim, várias coisas que ele falava e tal, tudo mais, o relacionamento que ele tinha tanto com Clodovil, ou com Agostinho, né? Com o próprio Agostinho, enfim, o que eu sinto é que, mais uma vez, na falta de ataques reais e concretos, sobram-se rótulos. Então, o rótulo do homofóbico, do fascista, do racista. Não. E nós recebemos o mundo. Agora, peraí, quem fuzilava o homossexual em Cuba? Exatamente, é isso que eu ia falar. Era o Bolsonaro ou o Che Guevara? A liberdade sexual que nós, enquanto população, temos. Olha o carnaval no Brasil. Isso nem falando de game, falando do carnaval mesmo. A liberdade sexual que você tem no Brasil, se tem em poucos países do mundo. É que eu acho que vira e mexe, aparecem algumas coisas, como foi o caso daquela comissão em que queria acabar com o casamento civil homoafetivo. Eu acho que é colocado na conta da direita quando acontece aquele tipo de caso. E que eu acho uma pena. Eu acho uma pena, porque isso é um comportamento que não é de direito. Porque se eu estou falando de liberdade, aqui eu falo liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade sexual, e eu me coloco contra isso, eu não estou sendo de direita, concorda? O que acontece? São temas complexos, e aí tem que ter tempo. Essa é feminino cortada, mas não tá me cortando. O que acontece? São dois temas. Primeiro, a questão do casamento é um tema mais complexo e eu sugiro as pessoas verem o meu vídeo que no dia eu falei lá na comissão, porque realmente demanda tempo. Eu gastaria aqui no mínimo 15 minutos para expor sobre isso. A segunda coisa é que, óbvio que dentro da direita eu posso ter pessoas homofóbicas mesmo. Claro. Como a esquerda tem. Como também a esquerda foi. Então, não é uma questão de ideologia somente, é uma questão do ser humano.
Existem os seres humanos que são racistas, são preconceituosos, claro. O problema é que sempre querem colocar, tipo assim, um lado é perfeito e o outro lado é todo errado. Ou seja, é um monopólio da virtude. Então, o que eu acho que falta nas pessoas é um equilíbrio de reconhecer. Tem uma entrevista do Fidel Castro falando que eles perseguiram e mataram homossexuais de Cuba. Ele, inclusive, fala que ele se arrepende. Mas ele deu essa entrevista, ou seja, eles cometeram isso. Hoje, qual é o direito ou o benefício, a luta que o governo do PT tá tendo aos homossexuais? Nada. Pelo contrário, o homossexual também pega transporte público. Como está o transporte público com homossexual? Horrível. Como está a saúde para o homossexual? Horrível. Educação para o homossexual? Horrível. Então, assim, nessa ânsia de querer defender o homossexual, na verdade, sim, só usam eles para fins eleitorais e acabou. São fantoches. Entendeu? E a gente volta naquela pergunta. É um movimento que luta por pessoas, por direito, ou é um puxadinho político? Por privilégios e são utilizados para questões políticas, é claro. Tem aquela rampa lá do Lula, quando ele subiu aqui ao Planalto, né? Que tinha acho que era uma pessoa PCD, tinha um índio, indígena, claro, de ministro, tinha não sei o quê. Amigo, os ministros praticamente tudo homem. As outras mulheres que eram ministras, as 3 foram demitidas, ou seja, representatividade. Sem aparente motivo, né? Claro. Sem aparente... Pressão política. Sem motivo por pressão política, acordo com outros partidos. Tirou, por exemplo, a questão do esporte lá da Ana Zamoza, né? Colocou um cara que era do PP. A Aniele virou um elefante branco, né? Entendeu? Assim, porque eles não têm que fazer com ela, né? Porque Não tem. Vai fazer o quê? Quando, assim, entre aspas, era o Bolsonaro que tinha encomendado Sim. a morte da Marielle, ela era uma bandeira. Exatamente. Nem se fala mais de Aniele. Não, ninguém tá nem aí. Eu digo assim, a esquerda que sempre falou nisso, quando viu lá que, poxa, o próprio... Aconteceu isso agora, né? O deputado lá do PT, que, enfim, foi cassado e tudo. Os caras foram completamente contraditórios nas votações e... Enfim, morreu, né? A Marielle morreu agora simbolicamente também. Bom, está se aproximando do final. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de muita gente. O pânico que o Haddad tem de você. Como você, enquanto parlamentar, vê um ministro da Economia que já recuou, acho que tem medo de recuar aí novamente com essa questão do IOF, e essa coisa que colocam de você... Eles chamam até de... Do que eles te chamam? Tem um apelido? Efeito Nicolas, dos vídeos ou não? Não vou lembrar agora. Mas enfim, alguma coisa de almofadinha, alguma coisa assim que eles te chamam? Chupetinha. Chupetinha, mas não é almofadinha. Como que você vê esse pânico que o ministro da Economia tem de você? Cara, o ministro de Estado, que segundo ele estudou 3 meses de economia, que recuou com um vídeo que falou que era fake news, mas recuou da medida, se era fake news porque recuou. É um cara que tá levando um país, enfim, pro abismo. Tem a pior avaliação de prefeito de São Paulo, considerado como o pior prefeito de São Paulo, não apresenta nenhuma medida para ajudar o nosso país. E ele tem medo de mim, porque de fato eu acho que eu falo o que as pessoas querem falar. É simples assim. Hoje, por exemplo, eu fiz o discurso porque eles estavam na comissão como se ele fosse ministro da Suíça. Tá tudo bem com o Brasil, a gente que é o louco. O café tá caro, mas é culpa do Bolsonaro, né? O cara chega em casa, a mulher tá traindo ele, é culpa do Bolsonaro, né? Tudo é culpa do Bolsonaro. O cara é corno, agora é culpa do Bolsonaro. Ou seja, eles não conseguem assumir que eles erram, que eles jogam a culpa pra você. Você acha que eles... Lógico, tanto que eles chegaram hoje na comissão, eles falaram, não... eu falei, aí eu tive que sair para ir em outra comissão. Nisso o Haddad foi falar, Nicolas fugiu, etc e tal, me chamou de atitude de molecagem e tudo. E quando eu voltei para poder responder ele, fiz a questão de ordem, o deputado do PT lá de comissão falou, não, você não vai falar não. E sabe o que ele falou anteriormente? Falou que o meu vídeo não pode ter 300 milhões de visualizações, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que Mas o algoritmo conta mais de uma vez, não é? É óbvio, você pode ver o vídeo mais de uma vez, e quando o vídeo é bom, você vê mais de uma vez. Por isso que os vídeos deles não têm visualizações, porque a pessoa nem vê direito uma vez. Então, assim, ele é um malandrão, ele é um malandrão. Chega lá e tal, rico, não sei o quê, debocha, como se tudo estivesse bem, mas é claro, né? Não é o filho dele que tá passando dificuldade, não é a favela dele que tá com dificuldades econômicas, é por isso, é um malandrão, cara. É um cara que vai passar na história, vai esquecer e, enfim, Haddad vai ser um nome como qualquer um outro. Se você achou esse conteúdo importante, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com geral. E olha só, se você quer aprender a lucrar repercutindo notícias como essa, o link tá na descrição. Não perde essa chance.